raiva, onde existe agressão, dificilmente alguém consegue resolver alguma coisa neste clima emocional. E o clima emocional é muito importante. E é isso que as crianças pegam. As crianças pegam o clima emocional da conversa entre os pais. Doutora, no caso a senhora defende o diálogo, né, entre o casal, que obviamente é a melhor alternativa. Mas e quando nós temos um outro componente, como por exemplo o medo, o pavor, o temor de uma agressão, por exemplo, quando um dos cônjuges é muito violento, ou seja, você está colocando uma característica a mais desse relacionamento. Quando esse componente faz parte da relação, como é que o outro, que muitas vezes é mais submisso, deve se comportar numa situação como essa? Aí a questão, veja bem, Luciana, nós temos várias coisas a observar nesse caso que você está trazendo. Primeiro, nós temos uma pessoa que é violenta, tá? Então, nós estamos já lidando num contexto de risco, né? Isso é um risco psicológico, né? Você estar com uma pessoa que ela tem pouca resistência à frustração, ela não conversa, ela não consegue dialogar e as respostas às decisões dela são todas decididas no grito, no berro, na ameaça. Então aí nós já temos uma situação de risco, que é uma pessoa, já começa uma violência, né? Nós temos uma situação, já começa a se caracterizar como uma violência, que ela está no nível de uma violência verbal e psicológica, né? Pessoas que xingam, pessoas que se maltratam, pessoas que usam esse tipo de desqualificar o outro para conversar. Você é isso, você é aquilo, você era aquilo, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. Então, nós já estamos falando num contexto de violência verbal. E a violência verbal, se isso não para em algum nível, a violência verbal, ela tende a chegar à violência física. A hora que existe a violência física, isso precisa parar, né? Então, assim, esse casal precisa buscar ajuda psicológica, né? Ajuda psicológica ou ajuda religiosa ou ajuda, enfim, cada um pensar bem e o casal vai em busca de uma ajuda, porque a hora que chega na violência física, aí já está fora do controle o nível de violência desse relacionamento. Então, não é uma questão de como a pessoa mais submissa reage. A questão é além disso, já tem um nível de violência que o casal sozinho não consegue resolver. Doutora, de uma forma geral, no casamento, quantos conflitos ficam mais intensos e também por que acontece esse agravamento? Então, os trabalhos de pesquisa demonstram que eles ficam mais intensos a partir do momento do nascimento dos filhos. Então, quando os filhos nascem, muda o relacionamento do casal e eles começam a ter mais brigas. Por outro lado, os trabalhos, as pesquisas também demonstram que, diante das crianças, é onde os casais têm as brigas mais fortes e mais violentas. E essas brigas se relacionam a dinheiro e educação dos filhos. Então, assim, dinheiro é o número 1 de tema ligado aos filhos e às brigas, né? E número 2 é a criação dos filhos. Então, de fato, assim, onde as crianças precisam mais dos pais, né? Que é nos primeiros anos de vida, é exatamente onde os conflitos são maiores, tendendo a um maior nível de violência. Então, nós temos crianças pequenas exatamente em contexto de maior risco, porque conforme elas vão crescendo, elas vão se distanciando dos pais, elas não têm mais a necessidade premente dos pais conversarem sobre eles, porque eles já começam a ter uma autonomia, e aí também os pais já estão, vamos dizer, mais maduros do ponto de vista de criação dos filhos, já estão com mais experiência. Mas é um contexto de risco para os pais, mas predominantemente para os filhos, quando eles são pequenos. São duas conjunturas de fatores de risco. Doutora, quais são as principais interferências externas
que acabam contribuindo para o aumento dos conflitos familiares. Isso é muito interessante, Luciana, porque assim, isso eu não vi nas pesquisas fora do Brasil, mas saiu na minha pesquisa aqui com adolescentes de famílias paulistanas, né? Saiu como interferência nos conflitos a interferência da avó materna, da empregada, dos familiares, mas principalmente a avó materna. A avó materna, ela surgiu como um personagem com dupla função. De um lado, a avó materna, ela ajuda muito a mãe na educação das crianças quando elas são pequenas. Então apareceu isso na minha pesquisa, das mães precisando da avó, a avó cuidando dos filhos. E por outro lado, também tem a avó